Jornal da Univates, apoio cultural, Star Service, equipes especializadas, serviços eficientes e Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. Hoje no Jornal da Univates. Professores estaduais paralisam atividades. Primavera fora de época. IPs encantam, mas podem agravar alergias. No futsal, a LAF vai criar grupo de conselheiros. E a equipe de Lajeado vence o Orlândia pela Liga Nacional. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Hoje, em torno de 40 servidores da Polícia Civil foram para a capital gaúcha para participar da Assembleia da categoria e do Encontro Unificado dos Funcionários do Rio Grande do Sul. A proposta é definir os próximos passos das paralisações. Estiveram restritos durante o dia serviços da Polícia Judiciária, como intimações, investigações e cumprimento de mandados. Os atendimentos do plantão não foram alterados. O salário dos servidores públicos do Estado foi pago integralmente no dia 10, depois de ter sido parcelado para conter gastos do governo. Mas as mobilizações continuam. Hoje, os professores estiveram reunidos em Porto Alegre para definir a possibilidade de greve. Do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, cerca de 1.300 estudantes ficaram sem aula hoje. Isso porque parte dos professores foi para a Assembleia Geral do Sindicato em Porto Alegre. O restante ficou parado em frente à escola. Em função de tudo que está ocorrendo no Estado. Parcelamento dos salários, repúdio a tudo que está acontecendo, como também protestos e outras em função do aumento dos impostos e todos os projetos que estão tramitando lá na Assembleia, que vão ser votados provavelmente por esses dias. Mas um dos focos principais é o parcelamento do nosso salário. Em frente à escola, uma faixa preta como forma de protesto. Luto contra a falta de investimento na educação pública do Estado. As reivindicações da paralisação dos professores são antigas, o não pagamento do piso, o descaso com a educação, mas hoje o grande problema da paralisação, o grande motivo é o parcelamento do salário. Então esse é o que mais motiva a categoria estar paralisada e fazendo a Assembleia em Porto Alegre. A proposta que saiu aqui do Castelinho é de greve por tempo determinado, que seriam 3 dias no primeiro momento. Mariana é professora há 15 anos e conta que nunca teve os direitos como trabalhador tão afetados como agora. Mas a vontade de ensinar continua mesmo com os problemas financeiros que a educação pública enfrenta. A gente é motivado pela vocação de ser professor. Então essa motivação fala ainda mais alto do que o valor econômico. Já na Escola Irmã Branca, a paralisação foi parcial. 39 professores aderiram ao manifesto e cerca de 600 estudantes não tiveram aula. Segundo o CPER Sindicato, ficou definida a paralisação por 3 dias a partir de amanhã. Cada professor tem direito de participar ou não da mobilização. A Prefeitura de Lajeado encaminhou para a Câmara de Vereadores projeto de lei que busca autorização para implantar turno único de trabalho nas repartições públicas municipais. Conforme o projeto, o horário diferenciado, prazos, secretarias e setores abrangidos pelo turno único e demais condições serão regulamentadas por decreto. O turno único ou horário diferenciado de trabalho poderá ser revogado a qualquer tempo, caso fique constatado que a medida não atenda ao interesse público. E os professores estaduais, então, aprovaram hoje em Assembleia a paralisação de 3 dias nas escolas gaúchas. A greve faz parte das mobilizações dos servidores estaduais em razão do parcelamento de salários feito pelo governo do estado. E a seguir, primavera fora de época. Os IPs podem agravar alergias. Nós já voltamos. A APAE comemora a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A programação vai envolver alunos, pais e profissionais. Com o tema Inclusão se conquista com autonomia, a semana vai de 21 até 28 de agosto. Entre as atividades, 11º Encontro dos Profissionais das APAES do 8º Conselho em Venâncio Aires, sessão de cinema no Sesc Lajeado e ainda visita à exposição Portinari. E ainda sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a professora Morgana Domênica fala sobre a chave para a inclusão de deficientes na sociedade. Boa noite, professora.
Boa noite a todos e todas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um movimento, na verdade, que é pouco conhecido da população em geral, mas que já acontece há algum tempo, que é a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, promovida pela Federação Nacional das APAES. Todos os anos, de 21 a 28 de agosto, acontece uma série de atividades que visam promover, em especial, além de festividades, enfim, o debate, a discussão em relação à questão da inserção, da inclusão das pessoas com deficiência intelectual e deficiência múltipla em diversos setores da sociedade. A temática desse ano é uma temática bastante interessante, que vai procurar analisar a questão da autonomia desses sujeitos nos diferentes espaços que eles ocupam. Então, o lema da semana é: inclusão se conquista com autonomia. Está aí uma discussão interessante. No site da FENAPAE, Federação Nacional das APAES, é possível conferir a programação de diversas cidades de todo o país, mas mesmo aquelas cidades que não têm a programação no site da FENAPAE, é possível conferir no site do município. A grande maioria das prefeituras tem uma programação postada ali. Então, quem tiver interesse, é legal, é bacana participar, conhecer um pouco mais da história dessas pessoas, da forma como elas vêm se inserindo na sociedade e, às vezes, também descobrir como é que a gente pode contribuir como pessoa civil, como empresário, como professor, educador, enfim. Cada um pode contribuir se quiser, então fica essa dica, confiram e participem da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Nos vemos na próxima terça. Obrigado, professora. Quem observa a beleza dos ipês que floresceram antes do tempo não imagina que algumas pessoas não acham nada bom. O problema é que essas árvores agravam problemas como sinusite e conjuntivite. Basta observar as ruas para perceber que tem algo diferente. As árvores floresceram mais cedo esse ano. Clima de primavera em pleno agosto. O inverno foi atípico, com menos frio. Isso fez com que as plantas elas reagem ao ambiente, né? Então, como tem um clima mais ameno, elas acreditam que a primavera chegou antes e, consequentemente, elas acabam florescendo de forma antecipada. Esses processos eles são normais, eles só não são usuais, ou seja, eles só não se repetem a cada ano. Por isso que a gente percebe que tem uma diferença de um ano para o outro. Mas as plantas não são só as plantas que obedecem a esses ciclos, né, de clima um pouquinho mais ameno ou um pouquinho mais frio. Também são os polinizadores, aves, insetos, etc., obedecem a todo esse ciclo. Consequentemente, todo o ambiente se adapta a essa pequena mudança no ritmo das coisas. Aos amantes das temperaturas amenas, a notícia é boa. E não tem como não se encantar com o colorido dos ipês e o tapete de flores. Pena que tem gente que sofre com isso. É horrível. Olha, tenho muitas dores de cabeça, as irritações dos olhos, então para mim não é muito bom essa chegada da época do ano, né? Felipe tem rinite e sinusite e o pólen piora o quadro. Tenho muita falta de concentração porque assim, me dá muita dor de cabeça, eu tenho muita irritação nasal, irritação nos olhos, vermelhidão também. O que causa a alergia é um mecanismo de defesa do corpo. Funciona de uma maneira muito exagerada, muito rápida e muito exagerada. Não se sabe bem por quê. Tem algumas hipóteses, né? Mas o que a gente hoje sabe é assim, que pelo menos 25% da população apresentam quadros de alergias, sejam respiratórias, sejam dermatológicas, etc. O tratamento é feito com medicação, que deve ser continuado mesmo depois do fim dos sintomas. E evitar o contato com as árvores não diminui a alergia, porque o pólen circula no ar. Foi muito interessante esse ano, porque a floração veio um mês antes, praticamente, não é? E realmente a gente vê no consultório, no dia a dia, a mesma coisa. Os pacientes começaram a procurar antes, com relação e com referência a esse próprio tipo de alergia. Tudo isso por causa da influência do El Niño, o pesadelo de alguns e o encantamento de outros. Causando problemas de saúde ou não, o fato é que a primavera já chegou e trouxe com ela mais cor e alegria para as cidades.
E agora falamos do tempo. Uma frente fria avança sobre o estado e por isso a tarde foi de chuva na região. Amanhã o sol volta a aparecer, mas ainda ocorrem alguns períodos mais encobertos com condições para chuvas passageiras. Na quinta, o tempo fica firme e ensolarado, sob influência de uma massa de ar mais seco e frio. Veja as temperaturas para esta quinta, então, aqui na região. E a seguir, a LAF cria grupo de conselheiros. Nós já voltamos. O reitor da Universidade de Ciências Aplicadas de Turku, Finlândia, professor Vesa Tattila, participou hoje de reunião com reitoria, gestores e pesquisadores da Univates para discutir possíveis parcerias e possibilidades de transferência tecnológica. Atualmente, a Universidade da Finlândia tem apenas um convênio com uma instituição do norte do Brasil. Há interesse ainda em parcerias na área da saúde pública, ecologia e serviço social, entre outras áreas a serem melhor exploradas. A comissão que gerencia o revezamento da tocha olímpica se reuniu hoje com representantes da Prefeitura de Lajeado. O objetivo do encontro foi apresentar o projeto do Comitê Olímpico Brasileiro, que inclui Lajeado no roteiro do símbolo olímpico. A data em que o município receberia o símbolo ainda não está definida. Além de Lajeado, a tocha também deve passar por Encantado. A diretoria da LAF deve ter mais uma novidade nos próximos dias. Depois do rápido crescimento e da projeção nacional que a equipe ganhou esse ano, a direção monta um grupo de conselheiros, 10 membros no total. 5 nomes já foram definidos. Vamos voltar um pouco no tempo. Em 2006 surgiu a Associação Lajeado de Futsal. Já no início, até então desconhecida, a LAF mostrou que não veio apenas para fazer número. Com pouco mais de um ano de fundação, levantou a primeira taça. E não parou por aí. Hoje, com 8 anos de história, a equipe disputa a Liga Nacional de Futsal. Da necessidade que nós temos em trazer ideias novas, sugestões, críticas, para que a gente melhore, né, e consiga expandir, então, a nossa associação. Surgiu a necessidade também de que as pessoas hoje que estão envolvidas com a LAF, elas realmente estão envolvidas com processo do futebol, né, a logística, a administração disso tudo. São 10 membros no conselho. 5 já foram confirmados. Segundo André, os outros 5 nomes devem ser definidos até o final do mês. Não houve critérios determinados. Houve sim a escolha de algumas pessoas que a gente achou que realmente poderiam colaborar com a LAF. Foram feitas então sondagens e de áreas de atuação diferente. Carlos Cirne, Felipe Schmidt, Moisés Eli, André Eckert e Rodrigo De Bortoli já estão confirmados. O objetivo é buscar novas ideias através do olhar de diferentes áreas da sociedade. Então, daqui a pouco, hoje, nós temos pessoas de outras áreas diferentes do futebol e que daqui a pouco tem uma visão também diferente da nossa, possam nos ajudar com ideias, com sugestões e, como disse, críticas. E essas serão bem-vindas e a gente está preparado também para ouvi-las. Nós já estamos com metade dele pronto, então agora temos mais aí em torno de 10, 12 dias que a gente acredita que esteja concluído. O número e a data dos encontros ainda não foram definidos. Vamos apresentar então o projeto que nós temos para 2016, 2017. A partir dali, então, já vamos começar a colher ideias e depois disso, então, o conselho se torna parte integrante da LAF. E haverá uma pessoa que irá coordenar esse conselho, que centralizará, e aí reuniões ou encontros serão definidos posteriormente de acordo também com a agenda de cada um. E no próximo bloco, mais sobre futsal. A LAF vence o Orlândia em casa. Nós já voltamos.
Está programado para esse domingo o segundo Circuito dos Vales de Skate. 4 cidades sediam as etapas que ocorrem até o mês de novembro. Nesse final de semana, a competição é em Estrela, a partir das 2 da tarde. A expectativa dos organizadores é de reunir pelo menos 100 skatistas em cada uma das fases. Em caso de chuva, o evento vai ser adiado. 7 modalidades esportivas fazem parte da 9ª edição dos Jogos Escolares do Ensino Médio Joguem. Sediado no Complexo Esportivo e Pista Olímpica da Univates, o Joguem busca criar um espaço de competições, proporcionar um momento de integração entre alunos, professores, além de aproximar a comunidade escolar da instituição. O evento é realizado de setembro a novembro. Para fazer inscrição, escolas devem preencher a ficha disponível no site univates.br/joguem e entregar até o dia 4 de setembro no Complexo Esportivo ou pelo e-mail joguem@univates.br. Ontem à noite, a LAF entrou em quadra pela Liga Nacional, empate contra o Orlândia, atual vice-campeão da competição. Complexo Esportivo da Univates. Jogo decisivo para a LAF conseguir a classificação. Logo nos primeiros minutos de partida, chance de gol para o time da casa. Mas quem abriu o placar foi o visitante. Jackson tocou para Dieguinho marcar. Orlândia 1-0. Mas a LAF não desanimou. Logo depois, quase que Edson deixa tudo igual. No contra-ataque, Tininho avançou, passou por 2 marcadores e cruzou para Marcelo Giba, 1-1. Na cobrança de escanteio, o Edson recebe a bola, manda para o gol e quase vira o placar. E aos 6 minutos de partida, Thiago toca para Lucas marcar. A LAF 2-1. A LAF queria mais e de longe quase que Chico marca. Em seguida, Thiago fica cara a cara com o gol, mas desperdiça a chance de ampliar. Do outro lado também não faltou chance de gol. E na cobrança de escanteio, o empate, 2-2. No segundo tempo, a LAF foi para cima, mas não adiantou. Parecia que a bola não queria entrar. Faltava pontaria e paciência para os jogadores do técnico Giba. Mesmo com boas chances de marcar, a LAF terminou no empate, 2-2 e a 5ª colocação na tabela. E com o empate, a LAF chega a 7 pontos. O próximo desafio da equipe de Lajeado é pelo estadual Série Ouro contra o São Luís Gonzaga, fora de casa, no dia 24 desse mês. E a edição de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã à noite a partir das 6h30. Tenha uma boa noite. Tenha uma boa noite e a gente te espera amanhã. Jornal da Univates, apoio cultural, Star Service, equipes especializadas, serviços eficientes e Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo.